Bom, a gente começa agora a falar das enzimas, né? A gente viu lá desde a introdução à bioquímica que as enzimas fazem parte do grupo das proteínas, né? Mas elas são proteínas com atividade diferenciada, né? Como facilitadores e aceleradores de reações químicas. E a gente usa para laboratório, né? A gente já falou das enzimas na dosagem do fígado, né? Já falamos, por exemplo, da TGO e da TGP, da fosfatase, da gama-GT, e agora a gente colocou aqui as enzimas em separado para a parte cardíaca, né, e para a parte pancreática, né? Então, quais são as enzimas que são utilizadas como marcadoras nessas funções? Dentro dos marcadores cardíacos, a gente vai ter uma série de marcadores que vão ser utilizados para avaliar um eventual quadro, por exemplo, de infarto, tá? Eles podem ser utilizados em conjunto com o eletrocardiograma, na verdade é o indicado, né, que se faça o eletro, mas se faça também a dosagem cardíaca. E hoje o principal marcador bioquímico que é utilizado para fazer esse diagnóstico são as enzimas cardíacas, né? São as enzimas que vão se alterar mediante um quadro onde o coração ou parte do sistema cardiovascular está sofrendo alguma alteração. Tá? Elas vão marcar a necrose, né, a morte da musculatura cardíaca, e são indispensáveis hoje, nos dias de hoje, no diagnóstico de infarto agudo do miocárdio, que no meio médico, né, no meio clínico, a gente se refere como IAM. Né? Então, sempre que essa sigla estiver presente, é isso que ela quer dizer, tá? Lembrando que o miocárdio é a parte muscular do coração, né? Ele é um órgão muscular. Como ele é órgão, ele vai ter outros tecidos associados ali, mas a parte do miocárdio é a parte da musculatura cardíaca, né? Lembrando que o músculo cardíaco, ele é um músculo estriado, né? E ele tem uma contração que é forte, porque o coração precisa bombear o sangue para o nosso corpo todo, mas que essa contração ela se dá de forma involuntária, né? Então é independente da nossa vontade. Antigamente não se tinham muitos desses marcadores, né? Então, para vocês terem uma ideia, eles costumavam usar a TGO, né? Que é utilizada ali como marcadora do fígado, embora ela não seja exclusiva, mas durante bom tempo eles usaram a TGO para fazer a marcação, né? De algum problema cardíaco, e ela também não é específica de coração. Então, com o início dos sintomas e uma alteração, eles meio que relacionavam a elevação da TGO, se não existia um problema no fígado, né, com os sintomas cardíacos, eles acabavam ali usando a única alternativa que se tinha. No eletro, né, o que é medido no eletro, na verdade, são os potenciais de ação do coração, então é a parte elétrica, né, dessa contração da musculatura cardíaca, mas que se acontecer um infarto ali, né, se tiver um infarto acontecendo, depois de um certo tempo, as alterações vão começar a aparecer também nesses marcadores químicos, né, ou bioquímicos dentro do organismo, tá? Esses exames de enzimas cardíacas, eles são exames de caráter emergencial, né? Então são solicitados no ambiente hospitalar, né, clínico hospitalar, com um paciente internado ou em observação. Então o paciente foi admitido ali com os sintomas para fazer esse diagnóstico inicial, o paciente pode estar internado também, ou pelo menos em observação, para avaliar se evolui ou não, né, para o quadro. E como é de caráter emergencial, essas dosagens elas não precisam de jejum, né, não se tem necessidade do paciente ficar sem comer para poder avaliar os marcadores cardíacos. Uma das importâncias da marcação das enzimas cardíacas é que o infarto pode acontecer, mas o eletrocardiograma pode se apresentar normal. Então pode ser que você não pegue a alteração, né, se fizer só o eletrocardiograma. E assim, os exames, né, de dosagem das enzimas cardíacas acabam sendo uma alternativa para que você consiga fazer o diagnóstico quando o eletrocardiograma se apresenta normal. Bom, a gente fala agora sobre uma das marcadoras cardíacas. Essa aqui é a chamada creatinofosfoquinase ou creatina quinase, que a gente pode se referir também pela sigla, tá? Que pode ser CPK ou CK. A creatina quinase, na verdade, é uma dos marcadores assim, mais confiáveis, né, de lesão cardíaca. Só que essa é uma enzima que tem três frações diferentes, né? A gente tem a CK fração BB ou CK1
que é enzima encontrada no cérebro. CKMB ou CK2, que é encontrada no músculo cardíaco, e a CKMM ou CK3, que é encontrada no músculo esquelético. Então, nos exames, se avalia a CK total, né, que seria o somatório dessas três frações, e a elevação da CK total indica que você tem lesão, uma lesão celular. E aí partimos para as frações para avaliar qual é, né, qual é a parte, né, qual é a fração que foi alterada. Quando se tem uma alteração na CK total, mas não se tem uma alteração na CKMB, né, significa que o que está acontecendo ali não é na musculatura cardíaca. Pode ser um problema cerebral, pode ser um problema esquelético, né, de músculo esquelético. Então, não faz parte do diagnóstico de infarto. Agora, houve alteração da CK total e houve alteração da CK fração MB, né, ou CK2, aí sim, o problema está no coração e a lesão está no músculo cardíaco. Então, a CK total ela vai avaliar a lesão, né, e a fração MB é que indica que a lesão está no músculo cardíaco. Então, por exemplo, uma pessoa estava ali praticando uma atividade física intensa, de repente passou mal. Foi admitida numa emergência, foram fazer os exames e a dosagem da CK total dessa pessoa deu alteração. Beleza, ela está sofrendo algum tipo de problema ali. Aí você parte para a fração MB, tá tudo normal. Então a gente já pode afastar, né, nesse momento, o diagnóstico de infarto. Se houve uma alteração e o problema não está na CK-MB, então não é uma lesão na musculatura cardíaca. Mas foi encontrada, por exemplo, uma lesão na fração MM. Opa, então essa pessoa, durante a atividade física intensa, teve um problema na musculatura, de repente uma ruptura de fibra muscular. Por isso a CK total se elevou, indicando alteração, e a CKMM, né, foi a fração que deu alterada por conta da pessoa ter tido um problema na musculatura esquelética. Esses são os kits, né, o kit de realização, né, o kit de CK total. Tá? Então, a gente vai encontrar a CK total, né, a creatina quinase na musculatura cardíaca e esquelética e na fração cerebral também. Na CK total, né, problemas que podem alterar a CK total: distrofias musculares, rabdomiólise, que é a ruptura de fibra muscular, traumas da musculatura, AVC, infarto, embolia pulmonar, edema pulmonar, hipotireoidismo, neoplasias, álcool, pós-operatório ou algumas medicações, né? Cada uma ali alterando dentro de um nível, né? Diminuição da CK, perda de massa muscular, né, no caso de atrofias, hepatopatias alcoólicas, gravidez ectópica, né, que é quando a gravidez acontece fora do útero, que é o que o pessoal chama também de gravidez tubária, doenças do tecido conjuntivo, né, vão afetar ali também por haver lesão celular, e a perda de massa óssea com a idade vai acontecer, de massa muscular, ela é normal com a idade também, então você espera que é uma tendência que ela vá diminuindo com o passar do tempo. Bom, como a gente já viu, a CPK, né, ou a CK, ela tem três subtipos. A CK-MB, que é específica de coração, a CK-BB, que é específica de cérebro, e a CK-MM, que é específica de músculo estriado esquelético. Agora a gente vai falar um pouquinho da CPK ou CK-MB. Ela é a fração específica, né, da musculatura cardíaca, e a elevação dela ocorre entre 3 e 5 horas após o início dos sintomas de infarto. Então, por exemplo, se a pessoa começou a sentir os sintomas, for admitida numa emergência, né, e digamos que ela consiga ser atendida ali bem rapidamente, pode ser que esse exame seja feito e ainda não se pegue a alteração. E qual é o correto nesses casos, né? Já que ela vai levar de 3 a 5 horas, né? A elevação vai levar esse tempo, né? Qual é o correto? A pessoa foi admitida na emergência e ainda se encontra com os sintomas, tem que ficar em observação, né? É o que muitas vezes acaba não acontecendo e a pessoa retorna para casa e aí acaba tendo o infarto de fato e nem sempre é possível reverter o quadro, né? Nem sempre é possível
manter a pessoa viva. Então, o ideal nessas condições, né, já que as enzimas cardíacas, nenhuma delas vai se elevar tão rapidamente, né, tão imediatamente junto com os sintomas, o ideal é que se a pessoa, o correto, né, é que a pessoa seja internada, fique em observação na unidade hospitalar para esse monitoramento. O pico, né, a maior atividade dessa enzima ali, a maior liberação dessa enzima vai ser entre 16 e 24 horas depois do início dos sintomas, e ela se normaliza de cerca de 2 a 3 dias, tá? Essa normalização é que eles vão costumar usar, né, como se costuma medir, para liberar ou não o paciente, né, que está internado. A CK ela tem uma grande capacidade de identificar o infarto, né? Então ela é bem específica do músculo cardíaco, você consegue com ela dizer que a pessoa está infartando ou não, e ela é muito utilizada para detectar o reinfarto, né? Se ao invés de abaixar, ela continuar elevando, né? Ou ameaçou abaixar e voltou a se elevar de novo, significa que essa pessoa vai sofrer um novo infarto, né, ou está sofrendo um novo infarto naquele momento. Lembrando que nem todo infarto ele atinge o coração inteiro, né, dependendo, ele pode atingir porções. O que atinge todo o coração e causa morte a gente chama de infarto fulminante, né, mas podem acontecer em pequenas porções do coração e mesmo assim há um comprometimento, né? Então depende do tamanho ali da musculatura que foi atingida. Para um diagnóstico específico, né, o ideal é que se faça uma dosagem seriada em período de entre 8 e 12 horas, tá? E a questão dos valores vai depender justamente disso que eu acabei de falar, né, do tamanho da área que foi afetada, né, pela lesão cardíaca ali. Como eu já falei antes, não tem necessidade de jejum, já que é um exame de emergência, né? Os laboratórios de rotina que processam esse tipo de material, eles estão associados a urgências, né? A diagnóstico de urgência, mas não é um exame de rotina, né? Não se chega lá para fazer uma rotina e avaliar a dosagem de CK, tá? Somente emergência. E a amostra é soroplasma com heparina ou com EDTA. Normalmente o método que é utilizado é o cinético, né? O método cinético é o seguinte: você prepara os reagentes de trabalho, né? Isso aqui é só uma descrição da bula de um dos tipos de exame, mas você prepara o reagente de trabalho e você dosa em tempos específicos. Você faz a medição em tempos seriados e o que você tira como concentração é uma média. E como você está avaliando a atividade de uma enzima, né, você vai pegando a diferença dela no tempo em que ela está atuando em cima daquele reagente. Os valores de referência para homens e para mulheres são de 0 a 25 unidades por litro, né? Então, quando se ultrapassa esse valor, já tem-se uma alteração nos exames. E aqui é meio que um passo a passo, né, na emergência, né, de como que eles vão avaliar a CK total e a CK-MB para o diagnóstico do infarto. Bom, aqui continuando a falar sobre aquela regrinha, né? Então, um valor de referência que eu tinha esquecido de colocar na apresentação anterior, mas ele está aqui. Esse aqui é o valor de referência da CK total, tá? Para homens, cerca de 32 a 292 unidades por litro, e mulheres de 33 a 211 unidades por litro, tá? Pode ser um pouquinho variável entre um laboratório e outro, mas na média fica em torno desses valores. Então, temos o seguinte: a pessoa foi admitida ali com sintomas de infarto, a CK total ultrapassou 200 unidades por litro. Beleza, então temos uma lesão, vamos medir a CK-MB. Medimos a CK-MB. A CK-MB ultrapassou 24 unidades por litro, então seguimos para o diagnóstico. Esse diagnóstico é aquela fração, né? Quanto por cento da CK total significa dizer que equivalem a CK-MB. Então aqui a gente tem uma fórmula base para a gente conseguir descobrir quantos por cento são. É a gente pegar o valor da CK-MB, multiplicar por 100 e dividir pela unidade da CK, pela quantidade de CK total que a gente tem nesse indivíduo, tá? Nesse paciente. E aqui eu peguei um exemplo, né, de como que seria feito esse cálculo no laboratório. Então, ó, digamos que um paciente foi admitido na emergência, bateu o CK total com 250. Então, ele já se encaixou aqui, ó. Maior do que 200, mediu a CK fração MB. Mediu a MB, deu 30, ó, já ultrapassou também esse valor. Então, ele já está ali como paciente para a gente fazer o cálculo.
O que eu vou fazer? Eu vou pegar o valor da CKMB, que foi 30, multiplicar por 100. Por que eu vou multiplicar por 100? Porque eu quero saber a porcentagem. Então, essa multiplicação aqui não muda. Ela vai ser em cima de 100. E vou dividir pelo valor da CK total, que nesse paciente aqui foi de 250. Então, vou fazer a conta. Vou multiplicar 30 por 100, né? Que dá 3.000. Né? Lembrando que multiplicação por 100 a gente acrescenta, né, 2 zeros no número que a gente já tem, vai ficar 3.000 dividido por 250. Então, vai 3.000 dividido por 250 vai dar 12. Então, esse paciente aqui bateu com a CK-MB de 12%. Aí a gente vem aqui para a tabela. Maior do que 6%, né, até 6%, se não deu 6%, né, se ficou menor, o mais provável é que não tenha acontecido ali um infarto. Se ficou entre 6 e 20, mais provável é que tenha acontecido um infarto, né? Mas a gente ainda tem outras possibilidades. Pode ser uma lesão de músculo esquelético, né? E aí a gente vai ter que avaliar se a CK-BB também está elevada ou não, né? A fração cerebral. Deu mais do que 20, o mais provável, né, é uma elevação macro da CK total, tá? Né, onde você tem uma desordem metabólica gigante, uma desordem extensa, onde você tem um grande grau de comprometimento. Tá? Então, nesse valor aqui, em 12%, ele se enquadraria no diagnóstico de infarto. Uma outra enzima que a gente usa para avaliar a atividade cardíaca é a seguinte: a gente tem a mioglobina, que é o equivalente muscular da hemoglobina. Na verdade, ela é uma proteína, tá? Não tem atividade enzimática, ela é uma proteína que transporta o oxigênio dos músculos e é responsável pela cor vermelha da musculatura, tá? Ela guarda, né, a oxigenação e num quadro de infarto, ela é liberada cerca de 2 a 4 horas após o início dos sintomas e retorna ao normal entre 24 e 36 horas depois. Então, ela é um excelente marcador de infarto, como sendo o primeiro marcador. Ela é que vai se elevar primeiro ali. Então, ela deve ser o primeiro exame a ser realizado, porque ela tem um tempo de pega do infarto menor, né? Ela é um dos primeiros a se elevar. Ela não é específica de coração, como ela é encontrada em toda a musculatura, mas ela é quem se eleva primeiro. Se alterar a mioglobina, não significa dizer que o problema está no coração. Só que se ela não tiver alterada, se ela estiver dentro do limite normal, a gente já descarta o diagnóstico de infarto naquele momento. Para a coleta não tem jejum, né? A gente pode usar qualquer uma dessas amostras e aqui a gente tem um valor de referência de 10 a 92. A gente fala agora a respeito da troponina, né? A troponina, na verdade, é um grupo de 3 enzimas que estão presentes no sangue, né? Na verdade, são marcadoras, né, do sangue, mas marcadoras de problemas relacionados à musculatura. Elas são enzimas que interagem com o cálcio na contração do músculo, da musculatura, né? A gente tem na fibra muscular 2 proteínas extremamente importantes na contração, que são a actina e a miosina. Então, as troponinas, elas vão ser as intermediárias, né? Elas vão ser fazer a interação do cálcio, que é um mineral que vai atuar regulando esse processo, com a contração muscular. Então, a gente tem 3 tipos de troponina: a troponina I, a troponina C e a troponina T, né, que existem tanto na musculatura esquelética quanto na cardíaca, né, e para uma finalidade de diagnóstico de infarto, a gente vai usar as troponinas I e T. A T e a I, elas são boas marcadoras porque em situações normais, elas são indetectáveis no sangue, né, pela metodologia que a gente tem hoje, né? Então, os intervalos de referência dessas troponinas, eles são muito, muito próximos de zero, né? Se a gente fosse jogar por arredondamento, a gente arredondaria para zero. Então, são valores extremamente baixos, mas à medida que ocorre uma lesão,
né, a gente pode pode afirmar que você tem um problema ali acontecendo. Então, a partir do momento em que acontece o infarto, né, elas são liberadas na corrente sanguínea, né, começa a ocorrer a circulação dessas troponinas e o tempo de pega, né, o tempo de detecção delas é muito parecido, muito próximo com as da CK e da CKMB. Então, aqui a gente tem aquela curva que a gente viu lá na mioglobina, né, aqui comparando esses três marcadores, ó, em vermelho está a mioglobina, com elevação ali em cerca de 2 horas, né, entre 2 e 4 horas. A CKMB começando a se elevar ali em cerca de 4 horas, né, 3 a 4 horas. E a troponina I, com tempo de elevação a partir de cerca de 4 horas e um pico em torno de 12 horas. Essa medida é variável, né? E é uma média, né? Lembrando que a quantidade dessa variação, a intensidade dessa variação vai depender do tamanho da lesão, né? Se maior área foi afetada, se foi uma menor área, se o infarto é agudo, né? Se o infarto pegou uma boa parte do coração, uma parte um pouco menor, então esse é um parâmetro variável. A troponina C, essazinha aqui, ó, ela tá nas fibras esqueléticas, né? Por ela estar no esqueleto também, ela acaba não sendo considerada boa marcadora cardíaca, né? A troponina I cardíaca, ela é uma boa marcadora porque ela aparece no plasma cerca de 6 horas após o infarto, então assim, ela não é a mais rápida, mas ela é uma boa marcadora. E o pico da troponina I fica em torno de 12 a 18 horas após o início do infarto. A T, ela já tem um pico um pouco mais tardio, né? Fica alterada por cerca de 6 a 10 dias, né, após o infarto. E ela tem algumas características de marcação assim muito parecidas com a da I, né? Então marca indicativo, né, da lesão acontecendo ali. De uma maneira geral, considerando as duas troponinas, né, elas vão se elevar em cerca de 4 e 8 horas. O pico de elevação fica ali em torno de 36 e 72 horas, podendo acontecer um pouco antes, né, podendo chegar a cerca de 12 e 24 horas. Mas o que a gente tem que levar em consideração é isso aqui, ó, a normalização, entre 5 e 14 dias. Então, para se normalizar, ela vai levar mais tempo, tá, do que a própria CK. Embora elas sejam consideradas específicas para o coração, né, a gente pode detectar alguns resultados falsos positivos, né? Pode ser uma lesão de músculo cardíaco que não seja infarto propriamente dito. O que eles vão usar para isso? Aqui a gente tem um gráfico da troponina I, né, que foi aquele gráfico anterior, mas vocês vejam que o gráfico sobe e desce, né? Então ele tem uma variação em curva, né, que a gente chama. Quando essa variação ocorre em curva, provavelmente é um infarto agudo acontecendo ali. Agora, existem algumas situações onde a gente não tem esse padrão de curva, né? A gente tem variações muito poucas, né? Seria uma linha mais ou menos com essa direção, né? Sem esse padrão de curva, indica um problema na musculatura, porém não um infarto, né? Pode ser uma miocardite, pode ser um problema na musculatura. Bom, em segundo o que a gente estava falando a respeito da troponina, né, que a gente comentou, né, agora há pouco, se faz curva ou se não faz, para descobrir se o evento é um infarto ou não. Então, o que a gente usa para fazer essa diferenciação é isso aqui, ó. Teve aumento da troponina acima do limite da normalidade, a gente tem um problema, temos uma lesão no coração. Fez curva, se não, é um problema crônico. Se sim, é um evento agudo, né? Aconteceu de uma hora para outra com uma intensidade muito grande. Tem isquemia, né? Corte do fluxo sanguíneo, infarto. Ou pode ter outras causas, né? Como a miocardite, por exemplo, que é uma inflamação, né? Um processo infeccioso, na verdade, do miocárdio, né? Normalmente aí provocado por bactérias, né? E de evolução bem severa, tá? Aqui é um gráfico que mostra a troponina T, tá? Em diferentes situações. Então aqui, ó, essa curva em azul mostra um infarto de pequena escala. Vejam bem, né, em torno dos dias, ó, quantidade de dias após o início dos sintomas. Então aqui cerca de 1,5 dia, olha onde veio o pico, né, da troponina, cerca de 200, um pouquinho mais do que 200, e depois se normalizou. Então isso aqui é uma curva, ó, ela sobe e desce. O infarto grande é a curva em laranja, ó.
cerca ali de 2 dias, olha como é que ela cresceu. O grande, ó, ela veio em 900, o pequeno veio em cerca de 200, o grande em cerca de 900. Mas também com padrão de curva, ó, subiu, desceu. E aqui em cinza, a gente tem uma alteração não isquêmica, né? Uma alteração crônica. Ó, ela está fora do limite, lembrando que o limite é muito baixo, é próximo de zero. Então subiu, mas se manteve aqui. É uma alteraçãozinha, não tem esse padrão de curva, né? Esse sobe e desce, não forma um morrinho, né? Como a gente fala na linguagem gráfica. Para fazer a dosagem das troponinas, né? Como ela é de emergência, não tem necessidade de jejum. A gente pode usar soro, pode usar sangue total, pode usar plasma com EDTA ou com heparina, tá? E aqui, ó, como é que os valores de referência são baixos, ó. Troponina I, menor do que 0,10 miligramas por litro. E a troponina T menor do que 0,01 miligrama por litro. Então, os valores são muito próximos de zero. Ela é praticamente indetectável, né, no sangue, dado a quantidade de sangue que a gente colhe. Aqui o valor está em litro, né, por litro. Existe também a forma de teste rápido, tá? Então, esse aqui é um teste rápido, ó, de troponina I, né? A gente pode usar dessa forma também, né? Ao invés de correr toda a série bioquímica, você tem a vantagem, né, de fazer isso de uma forma muito mais rápida. E aqui, né, os valores, né, de referência, né, pacientes saudáveis, no caso da troponina I, cerca de até 0,05, né, para 97,5% dos pacientes é considerado normal. Pacientes saudáveis ou com angina estável, até 0,15, né, síndromes isquêmicas, né, miocárdicas agudas, que a gente considera pela sigla SIMI, né, então já são eventos mais severos que não são infarto, entre 0,15 e 0,6, e entre 0,6 e 1,5, né, nanogramas por ml ou miligramas por litro, já é característico de infarto. Tá? E aí, para diferenciar se o infarto é grande ou pequeno, a gente vai ver as concentrações. Para fechar essa parte de marcadores cardíacos, né, a gente usa uma enzima chamada desidrogenase lática. Ela não é específica de coração, né, ela existe em vários órgãos, como fígado, como pâncreas, coração, rins, células sanguíneas, tá? E os níveis elevados dessa enzima no sangue vão indicar danos celulares. Então, a gente tem na desidrogenase a indicação, né, o indicativo de uma alteração, né? Não é específico. Se eu só medir a desidrogenase, né, não vai me dar uma ideia de que eu tenho alguma coisa errada, mas eu não sei onde, tá? Aí uma outra coisa, desidrogenase lática, a gente usa a sigla LDH. Cuidado para não confundir com HDL, tá? HDL é uma lipoproteína carreadora de colesterol, né? Tira o colesterol do sangue. LDH é a desidrogenase lática, ok? Bom, então a LDH, né? Então, como a gente viu anteriormente, muito cuidado para não fazer confusão, né? Ela não é específica, né, do coração, mas ela é marcadora de lesão celular, tá? A gente tem uma fração dela, que é a LDH1, aí sim, específica de coração e de hemácias, então, sistema cardiovascular, né? E só ela, né, só a LDH sozinha, né, total, não é suficiente para a gente diagnosticar o infarto. Ela, junto com as outras enzimas, ela acompanha os resultados, tá? Também é um exame de urgência, né, realizado na emergência, então também não faz jejum. A gente pode usar o soro, tá? Livre de hemólise, porque como ela está presente nas hemácias também, a gente pode ter uma alteração se tiver destruição das hemácias, tá? Como ela é marcadora celular, né? Então a gente não pode ter alteração. O plasma, tá? Colhido com EDTA ou com heparina. Valores de referência para LDH, tá? Crianças de 1 a 3 anos, de 490 até 730, de 4 a 9 anos, de 320 a 520, de 10 a 13 anos, de 250 a 500. Então, ele é um pouco maior ali nas crianças, né, por conta da atividade de outros órgãos onde a gente tem a LDH presente, tá? E ele vai caindo à medida que a pessoa vai ficando mais velha, tá? Então, a concentração do LDH no soro ou no plasma, ela pode estar
aumentada em lesões, né, em diferentes locais, não só do coração, né, vai estar aumentada no infarto, com certeza, mas ela pode indicar problemas no fígado, nos rins, né, problemas musculares, problemas cerebrais. Então, qualquer um desses eventos agudos, né, no nosso corpo, a gente vai ter uma elevação da LDH. E aqui é um comparativo de todas essas que a gente falou, né? Então, assim, de todos os marcadores que servem para o coração, qual é o que é realizado primeiro? Mioglobina, né? É específica de coração? Não, não é. Mas ela tem um tempo de pega menor do que dos outros. Então, ela vai se elevar primeiro e aí você consegue marcar uma alteração. Posso afirmar só com a mioglobina de que o problema está no coração? Não, porque ela é presente em musculatura, né? Ah, mas aí eu fiz o exame e a mioglobina deu normal. Ok, descarta já o infarto, porque se você tem na musculatura cardíaca, né? Se você tem uma lesão na musculatura cardíaca, você teria que, teoricamente, elevar a mioglobina. Ah, mas aí se eu fiz a dosagem desse exame antes do tempo de pega dela, aí é um erro, né? Eu não posso fazer a realização desse exame no intervalo de tempo muito anterior, porque senão eu não vou conseguir constatar nenhum deles. E o que se faz com o paciente para fazer o atendimento nesses casos, né? Como é que a gente atenderia um paciente numa emergência que chegou com sintomas, né? E sintomas de infarto, o que eu faço? Observação, né? Esse paciente tem que ser internado para observação, você vai ficar ali monitorando, acompanhando, tá? Frequência cardíaca, dores e tudo mais. Esse paciente não pode voltar para casa. Ah, eu fiz o exame, deu tudo normal, liberei o paciente, né? O paciente foi liberado, né? O médico liberou o paciente a caminho de casa teve um infarto e morreu. Né? Quantas situações, às vezes, a gente não ouve falar em que isso aconteceu, às vezes a pessoa volta para casa durante o dia e infarta durante a noite. Porque às vezes você ainda não tinha pego e o exame não constatou nada. Será que o exame foi feito errado? Será que o exame foi lido errado? Ele pode ter sido feito num intervalo de tempo onde isso ainda não tivesse sido possível. Ah, então eu tenho que ficar esperando para fazer o exame? Também não, mas o ideal é que você fique observando esse paciente para ver, né, a evolução do quadro, não liberá-lo para casa, porque se ele ainda está com os sintomas, significa que não passou, né? Então, que ele pode ter um evento a qualquer momento. Aqui as troponinas, ó, aqui em vermelho a gente tem a CK total e a CKMB, tá? Em azul a LDH. Então, assim, o mais precoce é a mioglobina. Digamos assim que o mais específico seria a CKMB, tá? A CKMB é o que a gente vai usar para detectar o reinfarto. Ela consegue marcar isso de uma forma muito bacana, tá? E as outras enzimas, né? As troponinas também são boas para avaliar a parte cardíaca. A gente estava avaliando a questão do gráfico, né? Deixa eu botar nele aqui. E, né, então a gente, em resumo, a gente viu que a mioglobina ela vai se elevar primeiro, né? O tempo de pega da CK e das troponinas é relativamente parecido, né? Mas da mesma forma que a mioglobina se eleva primeiro, ela volta, né, à normalidade bem rapidamente também. As outras vão durar um pouquinho mais de tempo, né? Então a mais específica seria a própria CK, né, junto com as troponinas, e a LDH1, né, que é a de hemácias e do músculo cardíaco, sendo um bom marcador. O que a gente vai levar em consideração também é o seguinte: as troponinas, né, elas vão ter uma elevação, né, vão ficar um tempo de elevação relativamente um pouco maior do que as outras. Então, elas são bons marcadores para a parte tardia do infarto, né? Que não necessariamente a pessoa procura atendimento logo assim que começou a sentir os sintomas. Às vezes a pessoa vem sentindo os sintomas há dias e aí não veio ainda o evento mais agudo, né? Mas ela consegue, através das troponinas, detectar o infarto de forma tardia. E aqui só um dado importante em relação à sensibilidade, né, desses marcadores, dessas enzimas, né?
Da forma mais tardia, né, de cerca de 24 horas, né, até 72 horas depois do início dos sintomas, as troponinas elas podem chegar a pegar cerca de 98%, né, de chance dela detectar essa alteração. A LDH ela já cai um pouco para 95%, a CK também consegue, né, dependendo da intensidade, ela também tem uma boa sensibilidade, cerca de 98% também, e a mioglobina já não mais. Então, por exemplo, uma pessoa infartou, então está com suspeita de infarto, não procurou o atendimento logo de imediato. Ela está ali há mais de um dia sentindo aqueles sintomas, né, da dor no peito, dificuldade em respirar, e aí ela foi procurar depois a unidade hospitalar. Não adianta fazer mioglobina porque vai dar baixa. E se for fazer só a mioglobina, não vai detectar alteração. E aí é onde pode ocorrer um problema. Se você detecta uma baixa concentração de mioglobina, afasta o diagnóstico de infarto desse paciente. Sem saber há quanto tempo ele iniciou os sintomas, você vai estar diagnosticando de uma forma errada. Então é uma coisa bastante importante saber ali, ou pelo menos ter uma ideia do tempo, né? E realizar os testes de forma correta. E o que a gente viu em conjunto, né, foi que as enzimas, né, esses marcadores cardíacos, eles vão avaliar muitas vezes, né, em conjunto até, né, com o eletrocardiograma, mas que muitas vezes eles conseguem fazer a detecção do infarto mesmo em situações onde o eletro se apresenta de forma normal. Então, em resumo, os marcadores de ocorrência de infarto agudo do miocárdio são a mioglobina, embora ela não seja uma proteína específica de musculatura cardíaca, ela está presente no músculo, mas não é específica de coração, porém, né, ela tem que ser o primeiro exame a ser realizado, né, ela é o marcador mais precoce, ela é o que se eleva primeiro, consegue dar um resultado mais previamente, né, de forma mais rápida, porém, a alteração da mioglobina não indica necessariamente só infarto, né? Ela indica lesão muscular. Mas a ausência de elevação da mioglobina descarta, né, o diagnóstico de infarto agudo do miocárdio. Os outros marcadores já são mais específicos, né? A gente pode usar ali a CK total, usar a fração CKMB, que essa sim é específica de musculatura cardíaca, então lesão com alteração na CKMB indica lesão do músculo cardíaco. Podemos usar a LDH, que é a desidrogenase lática, e podemos usar as troponinas T e a troponina I. Tá? Então, os marcadores de lesão cardíaca são mioglobina, CK total, em conjunto com CKMB, a LDH e as troponinas I e T. Além das enzimas cardíacas, né, a gente fala também um pouquinho sobre as enzimas pancreáticas, tá? Que são bons marcadores também. No caso das enzimas pancreáticas, a gente vai falar da amilase e da lipase, né? Que são as duas enzimas que são produzidas no pâncreas. Lembrando que a amilase, a gente considera a amilase, né? As enzimas que são capazes de digerir o amido. Então, a gente tem dois tipos de amilase: a amilase pancreática e a amilase salivar, tá? Que antigamente era chamada de pitialina. Tá? Então, quando a gente se refere à amilase, é bom lembrar, né, que a gente vai ter aí esses dois tipos. Então, a amilase do pâncreas é a amilase pancreática, que é produzida por ele, ok? No caso da amilase pancreática, né, a gente vai avaliar a amilase sérica, né, que pode ser feita também, né, a gente pode fazer a dosagem dessa enzima não só no sangue, eu posso fazer a análise também na urina, tá? Mas utilizando a amilase sérica, a gente usa para fazer o diagnóstico de doenças no pâncreas, né? A principal delas são os eventos de pancreatite ou qualquer outro evento que possa alterar aí o funcionamento desse órgão, né? De repente um quadro de infecção, alguma coisa que venha fora, né, pâncreas, que venha afetá-lo, você pode usar para monitoramento, tá? Os níveis de amilase no sangue, eles aumentam muito nas primeiras 12 horas do problema. Então, aconteceu o evento, a amilase vai se elevar ali muito, né? O nível dela vai estar muito acima do normal dentro das primeiras 12 horas.
ela vai começar a se elevar junto com os sintomas, né? E junto com isso, você observa um aumento da amilase urinária. Então, ela vai se elevar tanto no sangue quanto na urina. Bom, qualquer evento que acometa o pâncreas, né, principalmente num quadro de pancreatite, ele é extremamente sério, extremamente grave, embora muitas pessoas às vezes não deem a devida atenção. O pâncreas, na verdade, é um órgão tanto quanto negligenciado, né? Às vezes até um tanto quanto subestimado. Se a gente pensar que muitas vezes na escola a gente fala pouco de pâncreas, né? Ensino fundamental, ensino médio, e em algumas situações, dependendo da disciplina, até mesmo na faculdade, se ouve falar pouco, né, do pâncreas em si. Você fala muito dos produtos dele, mas para algumas pessoas existe uma dificuldade muito grande de associar quem é que produz. Então vamos lá, o pâncreas ele é uma glândula mista, né? Ele produz as enzimas que vão atuar na parte digestiva, que são a amilase, a lipase, e enzimas também que vão atuar na digestão de proteínas. Elas não atuam no pâncreas, né? Ele é considerado um órgão anexo ao sistema digestório, porque ele trabalha na digestão, mas o alimento não passa por ele, tá? Mas ele produz dois hormônios que são essenciais no nosso organismo, que são a insulina e o glucagon. Já que a gente está falando tanto de subestimado e negligenciado, né? A gente ouve falar muito da insulina e acaba esquecendo do glucagon. E aí tem pessoas que às vezes só vão ouvir falar de glucagon no curso ou então na faculdade, né? Passam aí o ensino médio inteiro, né, sem ouvir falar na existência desse hormônio. Então, glucagon e insulina são os dois hormônios ali que regulam o nível de glicose no nosso corpo. Então, vamos parar para pensar. Qualquer evento que acometa o pâncreas e faz com que ele não funcione direito, vai começar a atingir a digestão, correto? Mas pior do que atingir os eventos digestivos é atingir o nível de glicose. Porque como ele vai trabalhar de forma discrepante, a gente acaba com o metabolismo. É só você pensar em como é a desordem metabólica causada por uma diabetes, que é uma descompensação na insulina. Então, se você tem um evento agudo, se você tem um evento inflamatório, onde você descompensa um órgão tão importante, porque produz dois hormônios tão importantes no nosso organismo, e aí eu vou puxar um pouquinho mais para a insulina, de fato, você mexeu com o seu metabolismo inteiro. Então, aí a importância de se correr mesmo para o atendimento e para o diagnóstico nos eventos de pancreatite. O ideal para se fazer, né, a dosagem é o jejum de 8 horas, tá? Não tem como, o paciente está ali entrando num quadro grave, não tem como fazer jejum. Vai fazer a dosagem, tá? Não vai esperar a pessoa ficar com 8 horas. Depois, mais para frente, você colhe de novo. Põe essa pessoa numa dieta zero e colhe novamente. Mas fez pelo menos o início para ver o quão tava, né, esse marcador. A amostra é o soro livre de hemólise ou plasma colhido com heparina, tá? Todos os outros anticoagulantes vão inibir a atividade da enzima, então tem que ser heparina. O valor de referência para todas as idades no soro é de cerca de 60 a 160 unidades por decilitro e na urina de 50 a 140 unidades por hora. A lipase é uma outra enzima também produzida pelo pâncreas, né? Ela é transportada para o duodeno, né? Para o intestino delgado, que é onde ela vai atuar na digestão de gorduras, por isso lipase, né? Aí lembrando que a enzima leva o nome do substrato que ela age, né? Em cima do substrato que ela age. No sangue, ela está presente normalmente em pequenas quantidades e vai ser liberada à medida que você tem uma desordem pancreática. No caso da lipase, ela vai se alterar, né, num evento de pancreatite, por exemplo, e provoca uma série de complicações, né? Então ela vai, junto com os sintomas associados à pancreatite, a gente vai ter a elevação das duas enzimas, né? Tanto a amilase quanto a lipase. Para a lipase, o ideal é que se tenha um jejum de 4 horas, mas é a mesma situação do que a gente falou para a amilase, tá? Mostra também ao soro, sem hemólise, ou plasma com heparina também. Valor de referência de 60 a 160 unidades por decilitro e urina de 50 a 140 unidades por hora. Em situações de pancreatite aguda, os níveis de lipase ficam elevados cerca de 5 a 10 vezes mais do que o normal, né? Então, eles ficam mais tempo elevados em relação à amilase. Então, eles possibilitam a confirmação do diagnóstico tardio da doença. E normalmente é a lipase,
né, que vai sendo observada, né, até que na grande maioria dos casos elas são dosadas em conjunto, mas os níveis de lipase normais ou se normalizando é que costumam ser o fator para alta do paciente, né, acometido ali por pancreatite. E aqui a gente tem, né, uma diferença de sintomas nos quadros de pancreatite aguda e crônica, né? O evento agudo, né, só para a gente fazer a diferenciação, os quadros agudos são aqueles que normalmente acontecem de uma forma repentina, né, e com sintomas mais fortes, né, quase que com um sintoma no maior grau que ele pode ter, inclusive na dor. E a forma crônica das doenças é aquilo que a gente chama de devagar e sempre, né, ela vai ali tendo aquele desconforto, né, não é nada que te cause uma dor muito forte logo de imediato, você consegue conviver com aquele desconforto, mas ele está sempre presente ali. Então, isso é um quadro crônico. E na pancreatite não é diferente, né? Aqui a gente tem como sintomas de pancreatite aguda a dor abdominal, né? Normalmente com o inchaço dessa região abdominal, né? Então, muitas pessoas às vezes vão confundir com gases, dependendo do quadrante onde essa dor vai se manifestar, podem ser confundidos ali com outras causas de dor na região pélvica e até mesmo abdominal, náuseas, né? Então, o quadro de náusea, por conta da dor também, se o diagnóstico não for feito de forma correta, pode ser haver um falso diagnóstico, por exemplo, de um processo infeccioso intestinal, né? Febre muito elevada. Então, o médico ele vai ter que solicitar os exames adequados e avaliar o quadro clínico desse paciente com uma precisão muito grande, né? Porque, embora as pessoas não deem a devida atenção ao pâncreas, né? Como a gente já falou em outras vezes, ele é um órgão essencial não só na parte digestiva, como também no controle hormonal, né? Então, se o pâncreas não funciona corretamente, você não tem o seu nível de glicose regulado adequadamente. E isso gera uma reação em cadeia no teu corpo, né? Fora que você tem um processo inflamatório que está cometendo um órgão extremamente importante, né? Então, existem muitos quadros de pacientes que vêm a óbito, muitos pacientes, né, que acabam vindo a óbito por quadros de pancreatite, que não são diagnosticados da maneira correta, muitas vezes passam despercebidos, né? Ou com diagnósticos errados, né, tratando de uma outra doença que não tem a ver com a pancreatite, né, e aí são coisas que poderiam ter sido resolvidas se tivessem sido diagnosticadas da maneira correta, como dosagem de amilase e de lipase. Aqui a gente tem um quadro crônico, né, que causa diarreia, causa perda de peso, causa vômito, e uma das características também é a presença das fezes amareladas. Né? A gente já discutiu um pouquinho a respeito de coloração de fezes quando a gente falou sobre o fígado, né? E eu disse a vocês que observar principalmente a coloração não só das fezes, né? As fezes aqui são específicas nesse quadro, mas avaliar a cor dos nossos fluidos, das nossas fezes, né? No caso do fluido, no caso da urina, é extremamente essencial para que a gente entenda a saúde do nosso organismo, né? Se começou a notar qualquer alteração na coloração das fezes, na coloração da urina, isso pode ser indicativo de um problema sério no teu organismo, né? Então, nesse caso, as fezes amareladas, elas podem ter correlação com quadros de pancreatite crônica, né? Como o quadro crônico, ele muitas vezes vai passar com menos desconforto, né, do que o quadro agudo da doença, às vezes a pessoa demora muito a procurar a ajuda médica. E a grande questão do quadro crônico é que ele vai acometendo esse órgão aos poucos, né? Não vai parar de funcionar o pâncreas da noite para o dia, mas ele vai estar perdendo a atividade a cada dia que passa e a cada dia que esse tratamento não inicia. Então, os dois quadros são extremamente preocupantes. Um, porque vai ter a sua manifestação da forma mais intensa possível e repentinamente. E o outro, apesar de não ter uma forma tão intensa como no quadro agudo, tá? Mas a demora, muitas vezes, na procura pelo tratamento de forma correta é que vai fazer com que a evolução do quadro seja para um quadro de complicação e aí, muitas vezes, o paciente pode acabar vindo a óbito. Então, a gente fecha essa explicação, né, resumindo a importância de se fazer a dosagem de amilase, né, e de lipase
para avaliação dos quadros de pancreatite ou de outras desordens que possam acometer o pâncreas. Então, o pâncreas, em eventos inflamatórios, pode ser a causa direta, né, da elevação dessas enzimas, ou problemas em outros órgãos podem estar relacionados a afetar o pâncreas, né, e por isso causar a elevação da amilase e da lipase. Quem vai fazer esse diagnóstico é o médico, né? E de acordo com o quadro clínico que o paciente apresenta, né, solicitando os exames laboratoriais junto com exames de imagem, é que ele vai fechar o diagnóstico desse paciente.